Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui, para o segundo vídeo do dia. E nesse vídeo, torcedor, é bombástico, tá? A nossa equipe, com o nosso câmera, o Paulo Henrique, esteve presente na reapresentação do Santa Cruz, já acompanhou toda a coletiva. E aí a gente vai trazer um trecho onde o Pedro Henrique, que é o homem forte do futebol do Santa, vai falar sobre Thiago Galhardo. E eu já digo, torcedor, Thiago Galhardo não volta, está fora do Santa Cruz. A gente vai falar os detalhes e também dizer como foi que o Thiago Galhardo pediu a saída do Santa. Vocês vão ficar de boca aberta, porque esse jogador chamado Thiago Galhardo não merece sequer falar o nome do Santa Cruz. Fica comigo até o final do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, torcedor. É muito importante deixar o like e compartilhar geral aí, tá? Compartilha geral aí, para vocês ficarem sabendo o quão nojento é esse atleta chamado Thiago Galhardo. Então, ó, nossos patrocinadores estão passando aí na sua tela, todo mundo que está incentivando o Cash Coral, Jogo de Ouro, Teixeiras e Seixas, Postos de Deslube, Pizzaria e Restaurante Passira, Jogo de Ouro, como a gente bem falou, o link inclusive está aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom, torcedor? Bolachas da Vovó Vera, para você assistir os vídeos do Cash Coral, comendo aquela bolachinha da Vovó Vera. Granjas do Nego, tudo em frios e laticínios, 2 endereços, Água Fria e também próximo ao estádio José do Rego Maciel, tudo em frios e laticínios aí para você abastecer a tua lanchonete, hamburgueria, fazer aquele sanduíche show de bola. Atacado Farias, torcedor, fica no Ceasa, na Calçada da Fama. Chegando no final do ano aí para você fazer a sua confraternização no Atacado Farias. Tá bom? Pé Point, 2 endereços, Água Fria e também em Afogados, para você dar aquele toque de qualidade nos seus pés. Não dá o conforto dos teus pés. Sandálias Havaianas e Grendene, torcedor. E aqui, ó, retífica modelo, para você, ó, mecânico aí que esteja querendo fazer algum tipo de serviço no motor, que precise de retífica, eu te indico as retíficas modelo, torcedor. RBS Auto Service, para você dar o talento no seu carro Jeep, Dodge, Ram. Você que tem esses carros aí, ó, vai fazer tua revisão na RBS Avenida Recife 2917. Torcedor do Santa, quem assistiu o meu vídeo aqui do Cash Coral de ontem, a gente avisou e na capa tá bem grande. Pode ter surpresas. Uma fonte me ligou ontem à noite dizendo, ó, Gondim, fica esperto, que é provável que Thiago Galhardo e Felipe Alves não se reapresentem, hein? Só que Felipe Alves se reapresentou. Tá lá, o Felipe Alves tem contrato até 2019, já digo logo, é uma outra bomba aí que o Santa Cruz tem que resolver. Mas, torcedor, preste atenção, pasmem. Thiago Galhardo acionou o Santa Cruz na justiça. Ele botou o Santa Cruz na justiça, acionou o CNRD, pedindo que o Santa Cruz pague a ele todo o restante do contrato. Ou seja, ele tem contrato até 2026, até dezembro do ano que vem. Ele não se reapresentou, acionou o Santa na justiça, pedindo que o Santa Cruz pague todo o restante do contrato. É um cara sensacional esse Thiago Galhardo. Cachaceiro, vagabundo, querendo tirar o dinheiro do torcedor do Santa Cruz. Querendo tirar o dinheiro do torcedor do Santa Cruz. Esse camarada, inclusive ele tá nos stories dele aí, no seu Instagram aí, uma foto com a camisa do Santa. Tira a camisa do Santa, irmão. Essa camisa não pertence a tu não. Tu é muito pequeno para vestir essa camisa. Diversos craques aí, Denis Marques, Gilberto, Washington, Marcelo Ramos, André Dias. Quem mais, torcedor? Vai lembrando, Ramon. Todos esses camisa 9 de respeito vestiram a camisa com amor. Tu passasse e não deixasse nem saudade. Jogasse 23 jogos contra zagueiros de usina. Só fizesse 7 gols e 3 de pênalti. Desaparece pombo sujo. Tu és um pombo sujo.
estás querendo pegar o dinheiro do Santa, estás exigindo, né, na justiça que o Santa Cruz te pague um dinheiro que tu não trabalhou. É isso aí, torcedor, que vocês estão ouvindo e assistindo. Thiago Galhardo, inclusive aqui, ó, a colega Camila Souza já trouxe toda a informação. Ele acionou o Santa Cruz na CNRD pedindo rescisão indireta e que o Santa Cruz pague a ele todo o restante do contrato. Ou seja, ele quer que o Santa Cruz pague a ele o que ele não trabalhou. O cara tá há 60 dias de férias. No próximo dia 27, completa 60 dias que esse camarada tá de férias. Esse cachaceiro tá de férias. Então, o Thiago Galhardo é esse atleta aí, né? Que o Santa Cruz trouxe, essa bomba chiando, esse fio desencapado que pediu e está acionando o Santa Cruz na justiça. Então, menos um problema, né? Que o Santa Cruz não vai ter esse pombo sujo aí vestindo sua camisa, né? Sujando a sua camisa, a sua honra. O Santa Cruz não vai ter esse camarada vestindo a sua camisa, mas terá um pepino de resolver na justiça e fazer um acordo com esse ex-jogador, esse aposentado, esse cachaceiro aí, que ninguém quer mais. Ninguém quer mais isso aí em clube nenhum pro Santa Cruz. Então a gente vai trazer aí o trecho, né, que o Pedro Henrique fala sobre Thiago Galhardo, sobre Gilberto e sobre algumas outras novidades sobre a reapresentação. A coletiva foi durante 35 minutos, né? Durou 35 minutos, torcedor. E a gente vai fazer em duas partes. Agora a gente vai trazer essa primeira parte, né? Que o Pedro Henrique fala do Thiago Galhardo e de algumas outras novidades. E a outra que fala também o Marcelo Cabo e algumas outras informações. Os jogadores que se reapresentaram, torcedor, nenhum contratado ou que foi especulado, né, com pré-contratos, nenhum deles esteve na reapresentação. A informação que a gente tem é que eles estão fazendo exames médicos e aí só serão oficializados quando todos os exames derem ok. Então esses atletas estão fazendo exames médicos para depois eles serem oficializados como jogadores do Santos. Os atletas que se reapresentaram são esses daqui, ó. Foram esses atletas que se reapresentaram, torcedor. Então, o Thiago Galhardo, o fanfarrão, não se apresentou e ainda acionou Santa Cruz na justiça. Pois é, pedindo o que não trabalhou. É o fim do fim, torcedor. Vai-te embora, pombo sujo. Desaparece. Na tela agora, Pedro Henrique falando sobre algumas novidades. Lembrando, torcedor, que a gente na próxima quinta-feira vai receber o Pedro Henrique, CEO, né, da SAF do Santa, né? Chegou com esse rótulo aí. Mas hoje ele é um homem forte do futebol do Santa, né? Que está aí trabalhando na montagem do elenco, junto com Arlen Menezes e Marcelo Cabo. A gente vai receber ele ao vivo no nosso podcast quinta-feira, 27, às 8 horas da noite, ao vivo, torcedor. Na tela, Pedro Henriques. Sobre o Thiago Galhardo, ele não se apresentou hoje. A apresentação aconteceu há pouco tempo, ainda não tivemos tempo de conversar com ele para saber se há alguma justificativa para essa não apresentação. Vamos fazer isso. Né? E a partir dessa informação a gente vai decidir internamente como proceder. Ok, minha parte. Mais alguém? Não. Eu aqui. Ah, tá. Aqui. 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 Agora ele falou que... Não, eles passam pra lá e depois pra cá, foi isso. Bom dia, Yuri Teixeira da Folha de Pernambuco. Vou fazer uma pergunta, pode ser para o Arlen, Marcelo Cabo, enfim. O senhor falou do perfil de atletas. Que perfis são esses? Onde vocês enxergam a carência em relação ao ano passado, levando em conta que a Série C, que é o principal objetivo do clube esse ano, é ainda mais competitiva que a Série D? A gente quer ter uma equipe equilibrada, né? A gente formou uma equipe aí com uma média de idade de 28 anos, né? A gente sabe que as competições... A gente tem um primeiro trimestre, assim dizendo, né? São 12 jogos, 13 jogos, né? Contando o estadual, Copa do Brasil e a Vitória Cup. E são jogos de domingo, quarta. Então a gente entendeu que são dois momentos, né? Um momento do primeiro trimestre, que a gente vai ter jogos quarta e domingo, e depois uma Série C, que são jogos só aos finais de semana. Então, assim, a gente procurou entender o perfil desses atletas para que a gente pudesse ter uma equipe equilibrada, não tão jovem, mas também não com uma idade tão avançada também. Então, a gente teve o cuidado também de setorizar
né, um equilíbrio desses jogadores. E quando eu falo de perfil, é o jogador que tem um perfil para o Santa Cruz, né? Sabemos que é um clube que anseia, a gente anseia alguns objetivos na próxima temporada muito bem definido, e a gente precisa ter um perfil. O perfil de atleta para o Santa Cruz, né? A gente ficou muito satisfeito com o perfil dos atletas que a gente conseguiu conduzir na Série D, em termos de equipe, né? De força de elenco, e a gente agora teve o cuidado de escolher o perfil do jogador que se adequasse ao Santa Cruz, a sua história, as exigências da nossa torcida, a imprensa, a tudo aquilo que comporta um atleta para uma equipe do tamanho do Santa Cruz, né? A gente sabe que é uma cobrança muito grande hoje jogar no Santa Cruz, então a gente precisou trazer jogadores com perfis, né, de Série B, jogadores acostumados, jogadores vencedores na divisão que a gente vai jogar. Isso é muito importante, jogadores com acesso, com títulos, isso é muito importante, a gente ter esse tipo de perfil de atleta. E um perfil que eu te digo sempre aqui nas minhas coletivas, comportamental, né? Hoje o futebol passa muito por comportamento, tanto dentro quanto fora de campo. O atleta ele não é atleta só nas 3, 4 horas que ele fica dentro do clube. A gente precisa também saber o perfil atleta e disciplinar que a gente vai trazer. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, a gente não negocia para esse perfil de Santa Cruz para 2026. Bom dia. Vou fazer a pergunta para o Marcelo Cabo, mas o Marlon ele pode responder, aí eu não sei com quem fica realmente essa questão. Em relação aos reforços, né, a gente tem acompanhado os jogadores que estão com um pré-contrato assinado, o DEM ainda não divulgou, porque tem, claro, fazer toda a parte do exame médico, assinatura mesmo, para ver se está tudo ok, para oficializar essa chegada. Mas esse número, Marcelo Cabo, enxerga como um número que ainda está pequeno para esse início diante desse planejamento, ou está dentro do planejamento de vocês em relação ao centroavante? Essa que é uma busca do Santa Cruz desde dessa temporada, né, da temporada que acabou, chegou aí o Ariel, mas precisa daquele homem referência ali, precisa daquele camisa 9, e o quanto tem, né, de conversa, porque interesse existe demais em relação a Gilberto, porque várias entrevistas o Santa Cruz já se falou sobre isso. O que tem aí em relação a Gilberto? Já foi conversado com o Gilberto? Já existe uma conversa em relação a isso? Porque o que tudo indica, ele ainda está no Juventude, mas o contrato dele acaba agora e não será renovado. Sim, eu vou responder algumas colocações e outras eu vou passar para o meu diretor executivo, que já comporta mais a área deles. Assim. A gente está com 90% do grupo já definido de pré-contrato, né? Eu acho que é uma gestão responsável, né, da minha parte executiva em anunciar os jogadores só depois do exame feito, né? Então, assim, a gente tem uma gestão responsável, mas os jogadores que têm pré-contrato já estão aqui, já nesse momento, fazendo os exames clínicos, os exames, as avaliações, para que a gente possa, sim, mais rápido possível, divulgar isso para vocês da imprensa e principalmente para o nosso torcedor, que tem um anseio de saber quem é que chegou. Mas a gente já está com isso tudo bem encaminhado. Acredito que até possivelmente no final dessa semana ou no início da próxima semana já devam sair as divulgações dos atletas contratados. Digo a você que a gente está com 90% do grupo já definido, tá? 90%, por isso que eu falo. Férias foi entre aspas, a gente trabalhou bastante nas férias, a gente tinha reuniões diárias, mas reuniões de 2, 3 horas todos os dias, para que a gente chegasse hoje aqui com tudo muito bem planejado, para a gente pudesse começar a execução, tá? A questão do Gilberto, eu vou passar para o Pedro Poale para que possa responder. Eu só vou responder da questão técnica do Gilberto. Gilberto é um ídolo do Santa Cruz. É um jogador, se você perguntar a Marcelo Cabo, você quer contar com o Gilberto? Eu vou te dizer que sim. Claro, eu quero contar com um jogador da magnitude do Gilberto, um jogador que está jogando Série A, mas a gente precisa entender o que é real, o que é possível, entendeu? Existe uma diferença entre o nosso desejo e a possibilidade.
né? Então, assim, por isso eu falo, hoje nós temos uma gestão muito responsável dentro do clube, como o Pedro explanou antes, a gente ainda vive dentro de uma realidade orçamentária dentro do clube dessa possibilidade. Se eu pudesse hoje falar, cara, você quer o Gilberto? Eu quero. E nós estamos buscando um camisa 9. Não é fácil dentro do mercado. Ainda temos aí 2 ou 3 peças ainda para que a gente possa definir ainda, que a gente está definindo com calma. São peças importantes. Mas a questão técnica, claro que eu quero contar com o jogador, principalmente pela história do Gilberto na sua carreira, pela história que ele tem dentro do clube e pelo jogador que hoje está performando na Série A. Pode falar, Pedro. Bom, normalmente questões técnicas de futebol, Arley que falaria, nessa situação específica de Gilberto, até porque eu tenho um contato mais direto com o Gilberto, eu tenho feito esse contato com o Gilberto. Assim, já mencionei essa situação, acho que nós temos que conversar com qualquer atleta de alto nível que tenha interesse em estar no Santa Cruz, e Gilberto é um desses casos. No entanto, é uma situação muito difícil e eu diria improvável de acontecer. A gente tem que manter esses pés no chão, sabendo a realidade do Santa Cruz hoje, a realidade do atleta. Eu sei que Arley e Cabo têm trabalhado diuturnamente para buscar fazer com que o elenco seja o mais qualificado possível. A gente tem hoje um 9 que é Ariel, que é com a mais característica de área, né? Eu acho que é o único atleta que a gente tem com essa característica. Temos a intenção de buscar um reforço ainda para a posição de ataque. Gostaríamos muito que fosse Gilberto, eu sei que o Gilberto também tem um carinho muito grande com o Santa Cruz, mas hoje, dentro da realidade do clube, dentro da realidade do atleta, é altamente improvável uma vinda de um Gilberto. E já aqui antecipando, porque é uma pergunta constante da torcida, a situação de João Paulo é absolutamente similar, né? Também um atleta de alto nível, com história, identidade. Já tivemos uma conversa com o Arley, né, com o João, ele destacou todo o seu carinho pelo Santa Cruz, mas também o momento é muito difícil para que haja um retorno desses atletas. Então, aqui, é importante que fique registrado, para que todos saibam, o interesse, que é recíproco, né, e o carinho que esses atletas têm pelo Santa Cruz, mas nós temos que saber onde o clube está. O clube acabou de sair de uma Série D, está ainda numa Série C, num processo de transição, que ainda vai levar alguns meses. Então, como eu mencionei lá na minha primeira declaração aqui, nós temos que fazer um planejamento com pé no chão. E, infelizmente, nesse momento, é altamente improvável que a gente consiga trazer esses atletas para compor nosso elenco. Posso só tirar realmente a dúvida que, de fato, eu perguntei foi o seguinte. A dúvida era a seguinte: de fato, a gente sabe que existe um interesse em relação a Gilberto. Eu queria saber o que já houve essa conversa. Você disse que o interesse é mútuo. Então, já houve essa conversa. O Santa Cruz fez, de fato, alguma proposta para Gilberto, para dizer, olha, agora é inviável, não dá. De fato, houve realmente esse bate-papo, nesse tom de, olha, a gente está querendo você, vou te enviar uma proposta e aí você responde ou não. Ficou só na base do que eu quero, do que é ídolo e tal, do que a gente sabe. Não foi formalizada a proposta do Santa Cruz em papel timbrado, nem nada do tipo, porque não seria viável uma proposta factível de ser aceita. A resposta é muito simples nesse sentido. Houve conversas, sim, com Gilberto, mais de uma, né, em que nós tentamos ver a viabilidade de uma vinda de Gilberto. Não foi formalizada a proposta porque, no momento, nós entendemos que não é viável. Boa tarde a todos, João Batista, do canal Santa Cruz PE Pernambuco. Eu não sei quem vai responder essa pergunta. É sobre esses pré-contratos que tem aí. O Santa Cruz, no dia 8, tem um amistoso internacional e a torcida quer vencer o jogo. Os torcedores querem que o Santa Cruz ganhe. Esses jogadores vão estar contratados, vão estar aptos para jogar nesse amistoso? Bom dia, João. Esses jogadores, eles estão sendo submetidos a todas as etapas da contratação pelo Santa Cruz, né? Testes físicos, testes cardiológicos, testes de saúde normal, como é feito sempre. Esses atletas aprovados, o contrato é feito imediatamente, certo? Então todos estarão em condições de poder participar. Aí já é questão do professor, quantos serão utilizados, em qual momento.
quantos precisarão de um pouco mais para poder chegar na performance física adequada, mas nós temos um tempinho até lá, né? Então, como o professor disse, 90% das contratações que eram para ser feitas já foram feitas. Então agora falta a gente garimpar ali mais umas 2 peças ali para que a gente possa ter o número desejado. Então, pelo tempo que nós temos e pela Série B ter acabado de encerrar, abre um pouquinho o leque de contratações, nós estaremos muito rapidamente com o elenco formado e todos eles à disposição de mais de 30 dias de preparação física para poderem fazer a sua estreia. E também, junto com tudo isso, como o professor salientou, nós vamos fazer 3 jogos treinos, né? 3 jogos treinos, né? 3 amistosos treinos, do jeito que vocês preferirem chamar. Então, nisso aí, automaticamente você vai trazendo novamente a competitividade para os atletas, você vai trazendo o ritmo de jogo, né? Essa situação que vocês sabem muito bem como funciona. Então, está tudo dentro do cronograma e as coisas vão acontecer de uma maneira bem positiva. E nós esperamos também que a gente consiga fazer um grande apronto para o Campeonato Pernambucano nesse amistoso e que a gente consiga vencer sempre. O objetivo do Santa Cruz sempre é vencer. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Marcelo Cabo sobre os jogos treinos, né? A partir de quando ele pretende fazer esses jogos treinos, quando está programado ali na pré-temporada esses jogos vão acontecer, e eu queria entender o seu papel nas contratações, se o senhor foi a pessoa que indicou todos os nomes e se o senhor ligou para todos os jogadores, porque, por exemplo, claro que vocês não vão revelar os nomes ainda até que sejam anunciados, mas no caso do Andrei, por exemplo, eu tenho certeza que o senhor, que já trabalhou com ele no Vasco, ligou para o jogador para convencer para vir, enfim. Como foi o seu papel também nessas contratações? Boa tarde, João. Novamente, boa tarde a todos. Eu não gosto muito de mistério, não, né? O planejamento está pronto. E o nosso torcedor também está querendo saber. E como alguns de vocês sempre entraram em contato comigo, eu falei que a gente ia ter uma coletiva hoje para poder esclarecer tudo. Então, assim, a princípio é 13, 23 e 30, tá? Ainda a confirmar, né? Por que a gente tem muito cuidado em antecipar datas? Porque, como é pré-temporada, o adversário às vezes não pode vir 30, pode 29, entendeu? Aí é 13, não dá 13, a gente faz 14, mas dentro do nosso planejamento é 13, 23 e 30. E finalizando dia 8, né? Que eu tinha pedido à diretoria 4 jogos treinos. Aí vamos ter 3 jogos treinos no amistoso, porque que nem falei anteriormente, a partir da estreia do estadual a gente não vai mais treinar. A gente vai jogar e recuperar, né, até o final do campeonato. Então a gente precisa entrar muito bem preparado. João, a questão das contratações, ela passa por essa mesa aqui, né? E com aval final do nosso presidente. Então, assim, claro que alguns atletas, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Quem fez as conversas com o Gilberto foi o Pedro. A gente sempre, quem tem um relacionamento com outros atletas foi o Arlen. E com outros atletas foi eu. Eu digo assim, mas na maioria que a gente encaminhou, eu liguei para os atletas, conversei com ele, né? E alguns que a gente tem uma proximidade, o Andrei foi meu atleta no Vasco, então assim, claro que eu conversei com o Andrei, a gente precisa explicar o projeto, do clube, quem é o clube, explicar para o atleta o tamanho do clube que ele vai vir defender, qual é o nosso planejamento para a próxima temporada, entendeu? Então isso tudo é importante ele ouvir, ou do diretor, do CEO, ou do treinador. Então assim, é um trabalho que a gente... Como é que é feita as contratações aqui? A gente coloca na mesa e a gente conversa. O jogador teve êxito, não foi o Alan, não foi o Cabo, foi o departamento de futebol. Cada um tem a sua área aqui, a minha área é a área técnica, né? Mas a gente tem o nosso jeito de trabalhar, nosso sistema de trabalho e até para contratação. Mas aqui é que nem casamento, na alegria ou na tristeza, nós estamos juntos. Se permite só fazer mais uma pergunta em relação à comissão técnica, porque o Santa também está reforçando, né? Sim. Tendo o Cláudio Queiroga, que o senhor falasse desse processo de escolha por ele e como vai ser esse incremento aí na comissão.
Sim, antecipou, né? Você parecia eu jogando de fixo no futsal, antecipava bem. Vai ser anunciado, né? O Kleber, claro, profissional que já está aqui, é um profissional já conhecido, né? Já militou aqui no estado. Eu conheci o Kleber em 2018, quando eu cheguei no CSA, e trabalhamos por muito tempo. Kleber, ele chega para ser o nosso coordenador científico, né? Nosso coordenador de performance. A gente precisava potencializar esse departamento, que é um departamento muito importante, apesar do trabalho ter sido muito bem feito na Série D, a gente teve um índice de lesão muito baixo na competição, então isso nos dá passado o respaldo para que a gente possa trabalhar com um grupo mais enxuto, porque o nosso trabalho multidisciplinar integrado ele foi muito bem executado, apesar de eu estar chegando no meio da temporada e a gente precisava trazer mais um profissional para essa área. E outro dado importante, João, eu fiquei muito feliz porque todos os profissionais que trabalharam em 2025 permaneceram para 26. E isso é muito legal para passar para o nosso torcedor. Todos os profissionais quiseram ficar no Santa Cruz e o Santa Cruz prestigiou todos esses profissionais que tanto trabalharam para que pudessem alcançar o objetivo. Então, a ideia é sempre reforçar. Como o Kleber chega numa função de reforçar o departamento, que é um departamento que a gente entende muito importante. Isso é um trabalho árduo da nossa diretoria em reforçar os departamentos dentro da medida do possível para que a gente possa ter um trabalho muito forte na próxima temporada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só confirma que o doutor aí falou a quantidade de jogadores que... os nomes, eu vou passar uma lista para vocês no grupo da imprensa, tá? Bom, mas já acabou? Tá tão legal. Boa tarde, bom dia para todos. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.